Bom dia a todos. Quanta alegria poder retornar a esta casa de amor. Porque aqui nasci. Vim no útero materno a esta casa. Quando ainda Rafaelzinho Gomes aqui deixava a sua luz. E minha mãe trazia-me no útero materno. E que hoje eu tenho essas lembranças do que passei numa infância e que desde então tantos ensinamentos eu consegui granjear. Hoje venho aqui para mais um momento de aprendizagem minha e de dividir com todos um pouquinho de uma pesquisa que pouco no movimento espírita se trata. Observamos que fala-se muito de Allan Kardec, o codificador. Pouco se trata de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o educador. Vamos fazer uma pequena reflexão e que ao longo do diálogo que foi estabelecido, fica bem à vontade que possam assim fazer alguma indagação, algum acréscimo, alguma contribuição ao que melhor se possa abstrair deste momento que aqui estamos a vivenciar. Nós vamos ter Hippolyte Léon Denisard Rivail reencarnando como francês na cidade de Lyon. Esta cidade tem uma nobreza muito grande para a doutrina espírita. No dia 3 de outubro, coincidentemente, o mês que estamos aí encerrando, no ano civil, é o momento aonde temos, chegando até nós, esta estrela que veio trazer-nos a oportunidade de clarear o que o Mestre, há 2000 anos atrás, já anunciava. Então, ele é descendente de uma família católica, de uma família que tem uma tradição no direito, na magistratura. O genitor dele era um juiz, foi um advogado, e pessoas muito dignas, e que isto deu a Hippolyte Rivail uma sustentação, como se fosse aquela base de construção de um prédio que não teria mais fim para terminar. Ele então teve uma educação sólida, princípios morais muito bem organizados. Trouxe, assim, todo aquele ensejo do Divino Mestre de trazer a todos nós o Consolador prometido. Ele nos traz esta importância da influência de sua família, que consubstanciou uma formação bem sólida, uma educação de base consistente, e assim dando o início de todo um trabalho que ele vem há muito depois trazer para todos nós, o desvelar desta doutrina de amor a todo o nosso planeta. Veio efetivamente cumprir o compromisso reencarnatório com dignidade. 10 anos de idade, ele então teve essa educação de base muito bem consubstanciada no seu lar. Sua mãe,
muito prendada, uma mulher muito digna, muito cuidadosa a este filho, lhe deu esta sustentação para que esta construção humana se estabelecesse e fosse adiante, passo a passo, indo com segurança. Aos 10 anos, Rivaio foi para a Suíça, para a cidade de Yverdon, para dar continuidade à sua educação. Ele foi ter como orientador pedagógico, como aquele que veio traçar-lhe o ensejo de cumprir mais tarde, com dignidade, o desvelar da doutrina espírita. Ele foi ser discípulo do querido Pestalozzi. Foi para Yverdon estudar com Pestalozzi aos 10 anos de idade. Este momento é muito importante desse enriquecimento que ele teve da sua base educacional, porque há algo de muito interessante no meio de tudo isso. Por que essa temática? Para compreendermos toda a sustentação que Hippolyte teve, que Rivaio teve, para chegar a desvelar com segurança a doutrina espírita. Nós temos aí este castelo. Vocês conseguem entender de que época é esse castelo? De quando é a construção deste castelo na Suíça? É de 1135. Era de propriedade particular, mas a prefeitura de Yverdon comprou esta estrutura. E como tinha o seu filho dedicado à educação, o homem que dedicou-se plenamente ao cuidar da educação na França, e nós vamos verificar que ele não cuidou somente da educação na França. Pestalozzi cuida da educação em toda a Europa e respinga no Brasil também. A compra deste magnífico, deste santuário, foi com a condição de ser entregue a Pestalozzi para que lá ele instalasse o seu instituto educacional. Lá funcionasse o Instituto de Yverdon. Isto é emocionante, é maravilhoso quando percebemos que neste local ele conseguiu reunir jovens das mais diversas línguas, jovens dos mais diversos credos, das mais diversas economias, dos mais diversos países, onde 50% dos que lá estudavam era da França e outros 50% vinham de outros países, principalmente da Europa. Vejam como o raiar desta educação integral, desta educação para o homem, não somente com conhecimentos, mas também com saberes, com princípios, com virtudes, dando a oportunidade que se espraiasse o Evangelho do Mestre por todos os rincões do planeta, sem se falar em religião, mas se falar em religiosidade. Nesta instituição, nós vamos encontrar estes diversos jovens, mas vamos encontrar diversos professores, educadores que vinham de outros países para lá aprenderem o método
pestalozziano e retornarem aos seus países e lá se fazerem multiplicadores desta plataforma de educação que tocasse em saberes, que tocassem ao coração. Pestalozzi é como um sol que raia aos diversos lugares. É um sol que ilumina com os saberes mentes que viriam mais tarde trazer contribuições para a humanidade terrena. Precisamos conhecer mais Pestalozzi no nosso movimento espírita. Precisamos saber desta fonte que Rivaio alimentou-se para consubstanciar todo o trabalho que teve que mais tarde trazer para a humanidade terrena. Vocês poderão notar que já aquela época, Rivaio nasce em 1804, 1814 para 1815 ele estava já na Suíça, lá em Yverdon, e vejam ali embaixo, olha os princípios onde se baseava a lição: liberdade, igualdade, fraternidade. Lembram que todos aqui estudaram? Liberté, égalité, liberté, fraternité. Lembram quando se estudou Revolução Francesa? Veja esse patamar do iluminismo e que isso vem respingar aqui no Brasil também. Lembro do estado de Minas Gerais? Olha esta beleza que o Pai tem para que faça esta luz iluminar nos diversos rincões do planeta. E é com base nisso que Rivaio vai sedimentando a sua formação como homem. Vai dando base para que mais tarde ele tenha segurança, tenha beleza nas suas mãos, na sua mente, no seu dizer, no seu traduzir para o bem-estar da humanidade. Rivaio nos deixa esta mensagem: o programa de toda a ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que eles exprimem pudessem receber integral aplicação. Notem bem que Rivaio deixa essa pontuação para nós. O cuidado que ele não está aí trazendo para nós, dizendo dos conhecimentos científicos, tão somente, não que seja descartável, não é isso, mas ele ressaltando uma educação integral da formação do ser humano. E Rivaio norteia para nós o que Pestalozzi nos diz: o amor é o eterno fundamento da educação. Olhem lá, isso é início do século XIX. Dá para se lembrar que século nós estamos hoje? Século XXI. Conseguimos já fazer a aplicação do que aquele homem já fazia, os ventos levarem para o planeta? Já conseguimos ter nossas escolas comprometidas
com a aplicação desse progresso da humanidade, conseguimos fazer com que os nossos educandários no Brasil, no Pará, em nossa Belém, compreenda que o amor é o eterno fundamento da educação? Eu lhes falo com segurança, porque além de engenheiro agrônomo, eu exerci todo o meu tempo dessa encarnação com a educação. Chegou um ponto que eu disse: governador, estou pedindo demissão, vou dedicar-me unicamente à educação, aonde eu posso, talvez, ser mais útil à minha sociedade. E hoje eu digo isso com a maior alegria, desta decisão que eu fui intuído a tomar e com o que eu tenho recebido hoje de retorno dos meus antigos alunos. E as críticas que eu recebia quando gestor de proprietários das instituições particulares, mas fui também professor de escola pública, onde criticavam-me por dialogar com meus alunos, por fazê-los sentar em uma cadeira ante a minha mesa e trocarmos ideias, em dar-lhes sustentação ao que ouvíamos da parte deles. Punição não é o vetor de uma boa educação, é o amor. É compreender a dor de cada um e tomar as deliberações que se faça que no coração daquele ser possa ser um jardim de flores perfumadas, de humanidade, de saberes, de amor, de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Mas jamais sermos, enquanto educadores, enquanto professores, manipuladores das mentes, dos corações, das nossas crianças, dos nossos jovens. Pestalozzi ministrava os seus cursos ali no castelo de Yverdon, indo aos jardins, fazendo a coleta das flores, dos insetos, a classificação botânica, a classificação dos insetos, fazer as mediações geométricas, no caminhar, no encontro com a natureza. Nós temos hoje, a maioria das nossas escolas, um enlatado, onde as crianças, onde os jovens estão em 4 paredes fechadas, com ar que é condicionado, onde só sai para passar 15 a 20 minutos para um lanche e retorna e passa um dia inteiro, porque ainda tem um retorno à tarde. E aqueles que estão em preparação para o famoso Enem ainda ficam quase de domingo a domingo dentro de uma escola para acumular conhecimentos que não lhes servirão, na maioria, para aplicação no dia a dia. Onde nosso jovem é incapaz de, por exemplo, acolher alguém que passa mal na rua, com uma crise epilética, ou com uma mulher que está em início de um parto. Por quê? Essa gente estuda todos os sistemas humanos, que os médicos não dominam tudo, mas o jovem é obrigado a saber para responder a uma prova como o Enem, e que as escolas repetem, mas não se fala de amor, não se fala de caridade, não se fala de humildade, não se fala de liberdade, de respeito ao próximo.
passamos momentos críticos de uma pandemia, onde as escolas depois não souberam trazer para dentro das suas paredes e refletir aquilo que se passou e fazendo ver que como somos iguais, mas como tratamos-nos em desigualdades. O quanto somos egoístas, que se eu pudesse, eu comprava todos os remédios da farmácia, os outros que se lixem. Onde víamos dinheiro público em desvios e a vida do cidadão não se respeitava. Isso é educação? Jamais. Foi isso que esta corrente de amor veio pregando durante os séculos? Não. E aí está aquilo que Rivaio diz. Se os princípios que eles exprimem pudessem receber integral aplicação. Eu preciso ver meu filho, minha filha, com saberes que lhes traga contribuição para uma sociedade cada vez maior, cada vez mais fraterna, e não acumular conhecimentos científicos que cabe à academia, que cabe à sua formação profissional, que é lá adiante. Mas o Instituto Ivedon, aonde Rivaio estudou, tinha outra preparação. Tinha os conhecimentos científicos? Sim, se faz necessário. Para avançarmos a uma sociedade em condições melhores. Isso é evolução da humanidade. Mas que saibamos amarmos-nos como irmãos. Saibamos amar a Deus sobre todas as coisas. Saibamos amar o próximo como a si mesmo. Né? Olhem só. Este garoto chegou um momento em que ele já estava com 15 anos de idade, Rivaio, 15 anos. Ele é chamado por Pestalozzi para ser submestre, para desempenhar o papel importantíssimo de trazer os seus conhecimentos, as suas habilidades, como um submestre. Vamos chamar aqui agora que chamam de monitor, mas o monitor hoje aqui tem outra função. Por que Pestalozzi viu naquele ser esta alma divina que poderia contribuir para o Instituto e contribuir para a sociedade? A maturidade de pensamento que ele tinha, o elevado grau de inteligência, a acentuada vocação para o ensino, o gabarito intelectual acima da média. Vejam, Pestalozzi, como assessorava mestres de vários países, também ele fazia ter a oportunidade aos submestres para dar continuidade a todo o projeto pestalozziano. Este projeto era da maior importância para toda a Europa, onde os alemães diziam que ali estava a salvação da Alemanha. Então eles enviavam os seus mestres para lá, a fim de aprenderem com Pestalozzi e fazer aplicação na Alemanha. Assim acontecia em toda a França também, na Espanha, na Itália, em todos os outros países, como na Suíça, onde estava o Instituto. Olhem só esta construção que este homem vai tendo, né? Um dos discípulos de Pestalozzi, Sr. Jaiet, ele disse assim: sua disciplina era o amor. Quando ralhava conosco, fazia-o
abraçando-nos. É pelo coração que ele ia à consciência. Com isso, preparava, sem o saber, muitas almas à disciplina do Evangelho e aos caminhos de Deus, para a salvação dela. Sem falar em religião nenhuma. Estava falando em religiosidade. Porque ele educava por aquilo que é a essência da educação. O que é a essência da educação? Amor. A educação que é simplesmente punitiva não é a educação que necessitamos para a nossa evolução. A educação punitiva, ela não leva à formação consistente de uma alma. Na maioria das vezes, traz até a desajustes psíquicos, emocionais, traz até ao desprezo do encaminhamento de jovens a seguir a sua formação. Pestalozzi era um vetor humano designado para fazer, no século XIX, no seu início, a compreensão de que se precisava amar ao educar. Infelizmente, ainda temos escolas onde acham que a punição é o melhor instrumento. E vocês sabem por quê? Desculpem se eu bater em algum coração, porque os pais também estão gostando disso. Muitos pais gostam de ver aquela escola em que a disciplina tem que ser rigorosa, tem que ser punitiva. Disciplina tem que ter, porém, com amor, com cuidar do outro. Não para levar o outro para o fundo do poço, pelo contrário, trazer do fundo do poço para raiar do sol da vida. E foi nesta configuração que Rivaio veio se educando e já lá em Yverdon ele praticava isso. Aos seus 15 anos de idade, ele já era um submestre. Ele permanece em Yverdon até 1822. Ele entrou lá em 1814. Ele passou 8 anos em Yverdon. E olhem aí o que ele granjeou em toda essa época. Vejam aí o que ele foi substanciando e fazendo que o seu compromisso que tinha assumido na espiritualidade viesse aflorando, como aquele jardim de flores perfumando aonde ele passava. Ele é liberado do serviço militar, porque em 1822, sabe para onde ele foi? Sai da Suíça e vai para a França, para Paris. E não volta para Lyon. Os pais dele já estavam na França. Ele vai para Paris. Liberado do serviço militar. O que é que tem isso? Por que Fulano colocou isso aí? Porque na França, naquela época, quem estivesse habilitado para o exercício da educação era liberado do serviço militar. Olha a importância que no início do século XIX já se vinha trazendo para a educação. Porém, com o compromisso de que aquele professor, aquele educador, passasse no mínimo mais 10 anos no exercício do magistério. Assim era liberado.
ele começa a exercer atividade no Liceu St. Louis, onde ele começou a exercer o magistério. E para sua sobrevivência, ele dominava vários idiomas e fazia o seu caixa traduzindo obras em inglês e alemão. Olha a dedicação deste homem. Rita, traga esse livro aí para mim, por favor. Tá? Ele chega em 22. Ele chega em 22, na França. Em 23, em fevereiro de 23, este jovem, com 19 anos de idade, ele já escreve um curso prático da teoria da aritmética, com os princípios de Pestalozzi. Ele dá esse primeiro passinho. Mas quando chega em dezembro de 23, ele já escreve um curso prático de teoria da aritmética e já com modificações, já com ampliações. Então notem, em 1823, com 19 anos de idade, ele oferece à França, e para quem mais quisesse, já 2 obras vertentes da matemática, que viesse trazer contribuição. Sabe qual era a preocupação dele aqui? Você vai entender um pouquinho quando chegar um pouquinho lá adiante melhor. Era para que as mães tivessem algo palpável, tranquilo, que elas pudessem entender e pudessem acompanhar seus filhos com segurança no seu aprendizado do que tinham nas escolas. Ele teve essa preocupação. Sabe por quê? Já ouviram muito falar. Tem gente aqui que já estudou. Jean-Jacques Rousseau. Este francês, suíço, que trouxe para nós belas orientações e que ele diz: a primeira educação é a que mais importa. E essa primeira educação compete incontestavelmente às mães. Esse era o olhar de Rousseau. Rousseau foi incentivador com seus ensinos a Pestalozzi. Olha esta rede, Rivaio, alimentou-se em Pestalozzi, Pestalozzi alimenta-se em Rousseau. Olha esta rede que já se vinha estabelecendo no planeta. Que beleza! Algumas pessoas até me criticavam por que eu incentivo esta ideia de Rousseau. Não é que as mães não possam trabalhar, não é que as mães não possam fazer suas outras atividades, mas a mãe, com a sua amorosidade, com o seu carinho, a mãe pode substanciar os valores morais e contribuir com segurança até aos conhecimentos dos seus próprios filhos. Esta era a ideia de Rousseau, que não foi professor, não foi educador. É ele que escreve Emílio, uma obra que é teoria da educação, que é muito criticado hoje, porque isso foi lá do século XVIII, como se os saberes de outrora não fossem fundamentos que substanciassem as nossas melhoras agora. Nós chegamos onde chegamos com tecnologia, com os saberes, porque isso vem numa gradação de muito, muito tempo. Vamos chegar somente até a Grécia, com Sócrates, que antecedem a Jesus. Vamos chegar até aí. E aí a gente vai perceber o quanto essa contribuição ela vem cada vez mais numa escada ascendente. Tá certo? Rousseau alimenta-se
em Montaigne, lá no século XVI, só para dar um gostinho mais. Montaigne dizia assim: não se trata de ser mais sábio, porém melhor sábio. O que é que as escolas dizem hoje? O que é que as escolas dão melhor atenção hoje? É para aquele que tem mais dificuldade na aprendizagem? Não. Ela quer aquele que vai dar um primeiro lugar no vestibular, de medicina ainda. Se não for de medicina, não é divulgado no outdoor, nem nos jornais. Montaigne dizia: importante é ser melhor sábio. É aquele que traga a sua contribuição à sociedade. Que traga o desvelar de tudo que é bom para avançarmos na nossa evolução. Montaigne diz também: o saber, no seu verdadeiro e reto uso, é a mais nobre e poderosa aquisição dos homens. O saber, não é o conhecimento só, é o saber. Mas toda e qualquer ciência é perigosa àquele que não tem a ciência da bondade. Olha aí, onde Rousseau bebeu na fonte, onde Pestalozzi bebeu na fonte, onde Rivaio bebeu na fonte. Com isso veio aflorando para este jovem político Leon Denisard Rivaio o cumprimento da sua reencarnação no nosso planeta. Um dia, ele, como um general, dizia a Jesus que ele ficaria no lugar, na cruz, como um centurião. Jesus disse: não, é preciso que eu vá. E um dia nós precisaremos de ti, para que venhas a trazer grandes contribuições. Espero que não fracasse. Bom, Rivaio, ele vai contribuir em Paris com o método pestalozziano. Ele cria em 1825, estaria com quantos anos? 21, perdão. Com 21 anos de idade, este jovem contribuía com a primeira escola de primeiro grau. E logo em seguida, em 26 até 34, ele cria a instituição Rivaio, que é um instituto técnico. Olhem, ali na França, para estabelecer esses institutos, ele teria que passar por uma prova de aptidão, de mostrar que tinha habilidades, competência, saberes para tal. Para ele não foi preciso, porque ele já demonstrou no exercício do que vinha fazendo, e ele pôde então seguir. Mas ele vivia numa situação financeira muito deplorável, uma vida miserável, mas cuidava, se determinava. Isso aqui para mim é muito importante. A educação dos jovens era uma determinação dele. A educação dos jovens. A sua escola, em Paris naquela época, as escolas versavam muito mais sobre história da literatura francesa, gramática, história antiga moderna e cosmografia. Ele já acrescentava física e química, anatomia e fisiologia. E tinha como lema o que tinha aprendido com o mestre Pestalozzi, aonde que o amor é o eterno fundamento da educação. Não vamos esquecer isso. O amor é o eterno fundamento da educação. Procuremos colocar no nosso coração. E ele disse: esforço-me em reformar o que me parece defeituoso. Ele não disse: eu vim para reformar aquilo que eu estou vendo que é defeituoso. Esforço-me para contribuir. Venho trazer algo. Aquilo que me parece que talvez não esteja bem. Olha este homem, jovial,
fazendo todo este trabalho. Em junho de 1828, ou seja, ele com 24 anos, ele publica mais estas obras e faz a criação da Escola Teórica e Prática de Pedagogia. Por quê? Porque ele via, naquela época, que não tinha instituições que preparassem cientificamente os educadores. Nós, da pedagogia, devemos nos relembrar dar graças a essa percepção de Rivaio. Se estudaria tudo que diz respeito à arte de formar os homens. Isto lá no início do século XIX. A educação deve ser considerada uma ciência bem caracterizada. É algo profundo, é algo que tem sua complexidade e que é preciso que se valorize isso para formar quem vai promover a educação daqueles que precisam fazer sua evolução. Olhem o olhar que precisamos ter de Allan Kardec. Olhem a percepção que este homem tinha enquanto jovem, sem qualquer contato ainda, pela mediunidade dos seres que estão no outro lado da vida. De uma forma contundente. Vejam só, ele via que pouquíssimas pessoas que a encaram sob seu verdadeiro aspecto devido à ausência de estudos especiais. Poucas pessoas em condição de apreciar o verdadeiro objetivo da educação. E aí ele dá esse passo grande, com essa formação dessa escola teórica, de teoria e prática da pedagogia. Tá? Aí, ainda tenho tempo? Aí, Pestalozzi, eu quis evidenciar isso para todos, admitia que a criança, desde a mais tenra idade, possui em germe a razão com os sentimentos morais. Ainda não existia a doutrina espírita. Mas Pestalozzi já focalizava aquilo que hoje sabemos muito bem. Que a criança, desde cedo, é preciso ser educada. É preciso ser sempre amada. É preciso ser cuidada. É preciso ser feita a poda daquelas ervas daninhas que trazem de outrora, para que sob o teto do amor possam um dia voltar ao mundo maior, melhores do que quando aqui retornaram. Era um olhar que Pestalozzi tinha. Rivaio observava a necessidade de se fazer desabrochar na criança o germe das virtudes e de reprimir o do vício. Ele traz na sua substância o que aprendeu com seu mestre e aquilo que trazia na alma. Fazer desabrochar na criança as virtudes. E hoje, século XXI, as famílias ainda não compreenderam isso bem. É tão confortável eu dar um iPad, dar um celular e deixar meu filho passar o dia inteiro, porque ele não vai querendo problema. Ele está quietinho, sentadinho. E eu não sei o que de germe precisa ser eliminado daquele ser. Outro diz assim, não, mas a criança, mais tarde ele vai melhorar. Eu quis trazer, nessa reflexão de Rivaio, o educador, o que estes tinham já os olhares, e a partir de quem eles vieram trazendo, trouxe até Montaigne. Notem bem, se podem transmitir ao educando, mediante adequada educação, as impressões próprias ao desenvolvimento das virtudes. Qual é a escola que trabalha a virtude? Vocês sabem que tem ensino fundamental no Brasil.
preparando criança para fazer Enem? É um crime que se comete a formação. Mas vocês sabem que tem pais que adoram isso. Essa escola é boa porque ela prova muito bem para a medicina. Essa escola é boa porque ela prepara muito bem para as escolas militares. Itaime, Amã. Essa escola é boa porque só tem gênios. É tão fácil eu preparar Paulo, que é cheio de virtudes, dedicado à educação, gosta de estudar. Não sou eu que estou fazendo, é ela que já tem esse germe. E depois eu digo, minha escola deu o primeiro lugar para ela. Vem tirar fotografias, como colocar no dó e divulgar, para que todo mundo venha para a minha escola. Essa é uma realidade que eu vivenciei. Não estou falando porque eu vi, ouvi, eu vivenciei. E sei disso como que é. E olha lá que no século XIX, olhe que essas genialidades traziam para nós. Rivaio na adolescência, confiante no valor e eficácia da essência, e foi com este espírito que mais tarde investigaria o fenômeno das mesas girantes e falantes, o que acabaria reconhecendo a realidade da manifestação dos espíritos. Com esta formação toda, ele antes estudou magnetismo, que facilitou muito. Ele foi convidado, porque desde os 19 anos até os 52 anos de idade, ele dedicou-se unicamente a quê? A educação. Contribuiu para a educação. A partir de quando, em Heidelberg, acontecia aqueles fenômenos, depois migrou para a Europa. E na Europa, era para fazer reuniões para que se deliciassem das mesas girantes, das cestas falantes. E chega alguém com rivaio, diz, olha, gostaria que tu conhecesses isso. As mesas que falam, as cestas que escrevem. Ele dizia, custo a crer que inteligências dessa ordem possam se manifestar. Custo crer. Ele tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei reescrever essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem conhecer o como e porquê. Ele foi pesquisar. Depois de tantos convites de pessoas sérias, ele foi verificar. E se atreveu a fazer perguntas inteligentíssimas e teve, sabe o quê? Respostas inteligentíssimas. O que ele conclui? Por trás de perguntas inteligentes, respostas inteligentes, há algo a se comprovar. Há algo de interessante. Vou então pesquisar. E este homem, com seu princípio da educação, lhe deu toda a segurança para que pudesse, já na década de 50 do século XIX, descortinar a doutrina espírita, o fazendo como sábio educador, com pesquisa. E que disse, quando, em abril de 57, ele traz o Livro dos Espíritos, que se um dia tivesse algo que comprovasse ao contrário, a doutrina espírita seguiria a consciência.
E até hoje, somente a ciência tem se beneficiado da doutrina espírita. Hoje nós temos, com todo esse trabalho de Kardec, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia abraçando já os recursos que tem a doutrina, utilizando recursos do PAS para trazer bem-estar e tantas outras belas conquistas que a ciência tem tido, corroborando com o que se teve com os espíritos, trazendo, abrindo a janela e mostrando o sol da vida. Muito obrigado por vocês terem a paciência de ouvir-me. Estou muito feliz de estar com vocês.